Olá, muito bem-vindo a mais um podcast da TV FEMEC. E o tema de hoje é forragem hidropônica, uma técnica de cultivo que está revolucionando a nutrição animal no Brasil. E eu recebo o Reginaldo Rocha, ele que é gestor executivo de projetos do agro e vai dar mais detalhes para a gente. Reginaldo, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui na FEMEC e estar compartilhando com você, pecuarista, o resultado de um avanço tecnológico interessante, onde a forragem verde hidropônica é uma produção que a gente utiliza grãos, que você estaria utilizando para fazer a ração do seu animal, e ela pode ser milho, aveia, cevada ou trigo, e que num período de 7 dias a gente consegue chegar nesse material que a gente consegue trazer aqui, que na verdade é uma forragem que a gente tem todo um sistema radicular. Eu tenho toda a parte de composição da semente, eu tenho a parte da forragem que vai ser levada para esse animal no coxo e, consequentemente, num ambiente muito pequeno. Então, para a gente atender hoje uma produção de 2 toneladas de forragem verde hidropônica por dia, a gente demanda de uma área menor que 300 metros quadrados, ou seja, numa estrutura fechada de 10 por 30, 10 metros por 30, a gente consegue promover uma produção de até 2 toneladas de comida por dia para esse animal, aonde entrega um NDT acima de 85%, 90%, uma alta taxa de proteína por volta de 20%, um material que tem altíssima digestibilidade e uma alta condição de energia para entregar para o animal. Reginaldo, e é economicamente viável para o produtor rural? Vocês já estão utilizando aqui o quê? Para o gado de leite? Pode ser usado para alimentação de cavalos também? Como é que está essa adesão? Para a pecuária, seja ela de corte, seja de leite, a gente utiliza a forragem de milho, porque ela tem uma palatabilidade, ela tem uma absorção, ela tem uma facilidade de encontrar esse grão disponível. Para cavalos, a gente utiliza essa aqui, que é a forragem de aveia. Então, é uma produção que a gente entrega para o animal uma questão sanitária interessante, porque o risco de cólica é literalmente zero, o risco de laminite é zero. Na pecuária, a gente não tem risco de acidose ruminal e tem uma alta digestibilidade. E favorece, pela questão verde, na condição da clorofila, na questão da celulose, que esse animal e essa vaca têm uma produção de leite com alto volume de sólidos. Então, a gente entrega uma qualidade alimentar muito melhor. E, no entanto, isso pode chegar a uma redução de custo de até 40% a 45% frente à dieta atual. Então, não é um produto substitutivo, mas ele é um produto complementar. E essa substituição que muita gente imagina, a gente consegue dizer que quando você faz uma produção indoor vertical, você não tem uma dependência da estação do ano. Então, por mais que você tenha um período de seca, você consegue garantir e assegurar que o seu animal tenha comida fresca o ano todo. Ou seja, dá para controlar essa questão do clima já produzindo indoor, né? E aí vocês fazem ensinam o produtor a fazer, a produzir essa forragem? Então, quando a gente tem essa abordagem com o produtor, a gente fecha a cadeia inteira, porque desde a instalação da estrutura até o treinamento da equipe, para que ele possa ter uma operação autônoma, a gente fornece todo o suporte. Então, você, pecuarista, que tem interesse em conhecer um pouco mais desse processo, para poder desenvolver também na sua propriedade, no efeito de um contingenciamento ou uma fonte adicional, uma fonte alternativa de nutrição para o seu gado, para o seu rebanho, a gente consegue prover para você todo esse suporte, todo esse entendimento. Porque essa produção ela vai acontecer na sua propriedade, pelo seu pessoal, aonde para uma produção de até 1,5 toneladas, você tem uma demanda média de mão de obra de um funcionário. Então você não tem que fazer investimento em maquinário, em implemento, insumo defensivo. Você vai investir numa estrutura de produção e que, de certa forma, o seu investimento adicional vai ser água, energia elétrica e o grão, para que você possa germinar e entregar esse alimento de alta performance para o seu animal. E quando esse produto foi desenvolvido, foi a partir de uma demanda que você enxergou, Reginaldo? Como que foi que você criou esse produto? Então, esse produto ele surgiu na Austrália, ele foi elaborado e desenvolvido ainda mais na Europa, na Espanha, e a gente trouxe há 4 anos e meio atrás para o Brasil, e a gente tem hoje já 30 plantas em operação, com muito sucesso, com muito resultado, e a gente leva essa condição multiplicadora cada vez mais adiante, para que você possa não só ser atendido, mas que você consiga também obter esses resultados e multiplicar não só essa informação para os seus relacionais, mas também para o seu próprio processo produtivo interno. E os produtores que estão usando, qual a resposta que eles têm dado, né? Eles têm gostado de utilizar esse produto? Eles não só têm gostado, como eles têm ampliado as suas bases de produção. É muito comum que
na área do agronegócio, a gente tem que ter provas de confirmação com relação a resultado. E nesse caso, a gente sempre sugere para que o cliente ele faça uma amostra do rebanho dele, para que ele tenha uma condição de validar esse ganho, essa melhora na realidade. Então, tem situações de clientes que têm 1.000 animais e a gente começa fazendo um trabalho com 100 animais e passa para 200, passa para 300, daqui a pouco todo o rebanho é atendido, porque o tipo de resultado, o grau de satisfação que ele tem no resultado que ele alcança é muito grande. Porque quando a gente fala de uma redução de custo operacional, e a gente sabe que hoje um dos maiores custos na pecuária é a alimentação. A gente está entregando uma alimentação com perfil de qualidade e nutrição muito elevado, numa condição de custo muito mais acessível e muito mais e melhor gerenciável, porque está dentro da propriedade, numa área controlada, com ambiente controlado, com temperatura e umidade gerenciado. Então a sua previsibilidade é muito maior. O seu contingenciamento no período seco acaba sendo muito mais interessante, porque você não fica mais refém de uma grande propriedade e nem mesmo de uma estação do ano. Você consegue ter essa previsibilidade muito mais dentro da sua gerência do processo. Reginaldo, e quem vier para a FEMEC e quiser conhecer melhor, né, conversar sobre o produto, vocês estão na Casa do Leite ali? Nós estamos na Casa do Leite. Eu quero, inclusive, agradecer para essa frente parlamentar aí de apoio ao produtor de leite, que a deputada Ana Paula tem nos apoiado com relação a isso. A gente está levando soluções para esse pequeno e médio produtor, para que cada vez mais a gente consiga entregar qualidade como resultado e, consequentemente, uma redução de custo operacional. Então, aqui na FEMEC, a gente está aqui na Casa do Leite, a gente atende também o Brasil inteiro com relação a essa questão de projetos. Então, você que está interessado e quer buscar contato, a gente tem um canal do Instagram, que é o eu.reginaldo Rocha, que eu pessoalmente vou responder isso para você, vou encaminhar para a equipe também. A gente tem a empresa que é a Eco 2, que é uma empresa de performance na pecuária de performance e cada vez mais dentro e junto com o pecuarista, porque esse resultado é um resultado que a gente só obtém em razão dessa aceitação, em razão dessa dimensão e desse crescimento. E trazer para essa feira, né, que é a maior feira agro de Minas, mais uma tecnologia, que aqui tudo que tem de novo dentro do agro, a gente confere todos os anos na FEMEC, na né? FEMEC. E você está aí antenado e sabendo que a gente pode levar cada vez mais informação e inovação para você. Muito bom. Reginaldo, imagino que seja muito palatável, né? Porque é um alimento sempre fresco, é produzido. Como é que é o processo? Tem que colocar os nutrientes na água? É só água? É um processo que ele envolve, considerando uma estrutura já montada de temperatura e umidade controlado, as regras de iluminação também são controladas. Então, é um processo de 7 dias. Isso que a gente está vendo aqui é uma forragem que tem 7 dias de produção. Então, os 3 primeiros dias a gente trabalha a pré-germinação e os outros 7 dias são 7 dias de cultivo, onde recebe somente água e iluminação controlada. Então, a gente desenvolve toda a biodinâmica da semente, onde há uma transformação do amido em proteína. Quando a gente fala do bovino, normalmente, quando o animal ingere o grão, ele vai ter que fazer a quebra desse amido em proteína dentro do rumen. Aqui a gente já faz isso fora do rumen para poder facilitar o processo de digestibilidade. Então, a absorção de nutrientes é muito mais eficaz e efetiva. O score fecal, que é realizado para todos os animais, é possível de encontrar somente as fibras, porque os nutrientes são digeridos. Então, quando a gente fala de um NDT de 85% a 90%, são os nutrientes digestíveis totais. Então, entre eles, fibra ácida, fibras, proteínas, todos esses extrato etéreo, toda essa condição nutricional que o animal precisa, a gente entrega numa forragem verde e viva, porque a forragem é fresca. Diferente de uma silagem que hoje submete o rebanho a micotoxinas, patógenos e contaminantes, aqui a gente tem enzimas prebióticas, o gado faz a ingestão de todo o conjunto, que é a questão radicular, a questão do grão já germinado e também da forragem, num processo de digestibilidade de alta performance. Então, o resultado nutricional que você tem com o seu rebanho, ele acaba sendo muito mais interessante. E existe a necessidade, sim, de um complemento de fibras, porque em razão de ser um processo que só demanda de 7 dias, eu não tenho uma formação de fibra que sustente a questão nutricional total do animal. No entanto, a parte proteica, que vai fazer com que esse animal tenha robustez, tenha crescimento, tenha a própria produção de leite com qualidade, a gente entrega com excelência para tudo isso. Eu até queria entrar nessa questão da segurança, né? A gente teve recentemente um caso, né, de animais, cavalos, que foram contaminados por conta da ração que era utilizada. Enfim, é uma situação complicada, né? Os cavalos morreram, aí reacendeu um alerta
de preocupação das pessoas em relação ao alimento que está sendo dado para o rebanho, para os cavalos. Nesse caso, então, é um alimento totalmente seguro. Nessa condição sanitária, a gente utiliza os grãos que seriam utilizados para fazer a ração. Então, daí você tem um gerenciamento de todo o grão que você compra. O fato de ser um ambiente controlado, de temperatura e umidade, você não tem a contaminação de ervas daninhas, por exemplo, porque nós trabalhamos a germinação do grão, e esse grão germinado, ele vai ser somente ele que vai ter a apresentação para esses animais. Então, nesse caso aqui, que a gente tem a forragem de aveia, o animal vai comer 100% aveia. Ele não tem ervas daninhas contaminantes, como aconteceu nesse caso que você mencionou da contaminação dos animais. Aquilo foi uma erva daninha que foi ingerida junto com a alimentação que foi fornecida para o animal. Aqui a gente consegue ter uma segregação 100% só do grão para elementos nutricionais que vão trazer para o animal, no caso do cavalo, zero cólica, zero laminite, porque inclusive o tempo de recuperação entre provas, que normalmente o animal demanda de 4, 5 horas, quando ele come uma forragem verde hidropônica, que é um alimento vivo e que tem enzimas com alta digestibilidade, ele tem essa recuperação reduzida para 2 horas e meia. Então, a condição de qualidade, de pelagem, a questão de biodinâmica do animal, ela é muito melhor preservada, assim como nós, seres humanos, que quando ingerimos uma alimentação de alta qualidade, com perfil nutricional elevado, a gente tem um comportamento diferente também nessa biodinâmica. Entendi. Reginaldo, então a proposta não é substituir não, ela é um complemento. Ele é um complemento. Até porque quando a gente fala na pecuária, você tem as estações de monta que correspondem a períodos chuvosos. Para que esses animais, esses bezerros nasçam também num período chuvoso, porque é na chuva que essa vaca tem um bom score corporal. No entanto, no Brasil, de março a outubro, nós temos um período de estiagem. Normalmente o score animal ele diminui. Então você tem uma diminuição de alimentação. Você tem uma diminuição do fornecimento de água. A vaca ela vai produzir uma quantidade menor de leite. O boi ele vai ganhar uma quantidade menor de peso diário. Então, todo esse processo vem preencher uma lacuna que hoje se torna uma oportunidade para que você mantenha o score corporal do animal numa gestão mais integrada, mais contínua e mais linear, e também nos cavalos que você consegue manter uma alimentação de performance para que ele consiga ter uma saudabilidade mais interessante voltada para esse segmento. É certo. Reginaldo, já caminhando para o fim do nosso podcast, eu queria que você falasse um pouquinho da importância, de trazer soluções para o produtor rural, porque ele tem tanta coisa para cuidar e da porteira para dentro, o que dá para fazer para reduzir custos, para ser mais eficiente, é importante, Ele tem que estar por dentro de tudo isso que está acontecendo. Uma conversa que a gente tem muito clara com o produtor é que, assim, o resultado que você não tem está em cima da decisão que você não toma. Então, todos os processos que trouxeram essa produção até agora, elas certamente não serão as mesmas que levarão daqui para frente. É necessário que tenha investimento em tecnologia, é necessário que tenha mudanças de paradigma, é necessário que você se atualize nesse processo dessa agricultura 5.0. Então, agricultura, tecnologia, processo, criação de animais, tudo isso está cada vez mais trazendo para uma condição onde você busca atender uma demanda de mercado que tem focos. Então, uma alimentação de qualidade para o seu animal, entregar um produto de qualidade, você também entrega uma qualidade melhor para o seu cliente. E isso, naturalmente, traz uma equivalência de mercado que faz com que você tenha o seu diferencial para ser entregue para esse mercado que você atende com excelência. Muito bom. Obrigada, Reginaldo, pela sua participação aqui com a gente. Parabéns. Eu agradeço, muito obrigado. Eu espero que vocês também tenham gostado. Quem quiser conhecer mais sobre a forragem hidropônica, é só dar uma passadinha ali na Casa do Leite, que fica dentro do pavilhão do agronegócio. FEMEC 2026, a maior feira agro de Minas Gerais.